No próximo capítulo da novela Vale Tudo, César, cada vez mais desconfiado dos movimentos obscuros de Odete, decide agir em silêncio. Ele coloca seu celular em modo de gravação e consegue registrar uma conversa comprometedora entre a empresária e pessoas suspeitas, cujas vozes indicam tramas de corrupção e sabotagem. Guardando o material como um trunfo, César começa a arquitetar seus próximos passos, ciente de que aquela prova pode se transformar em uma arma poderosa contra a mulher mais temida do país. Enquanto isso, em outro núcleo, Aldeide insiste com André para que ele compareça à cerimônia da irmã. O rapaz, ainda retraído por causa de seus dilemas pessoais, hesita em aceitar, mas Aldeide o motiva com palavras de carinho. Sua presença pode ser o maior presente para ela. A emoção começa a despertar no coração de André, mesmo que ainda haja dúvidas sobre encarar a cerimônia. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. No campo das intrigas, Maria de Fátima volta a surpreender com uma de suas armações. Fingindo ser Olavo, ela manda flores para Celina, criando um clima de confusão e manipulação. Celina, emocionada ao acreditar que os gestos vieram do rapaz, sente-se mais próxima dele. Paralelamente, Olavo aproveita a ocasião para se aproximar de vez e acaba vivendo um momento íntimo com Celina, consolidando uma união inesperada. Enquanto isso, Marco Aurélio recebe alta do hospital após o atentado que quase lhe tirou a vida. De volta para casa, ele convoca Freitas para uma reunião privada, determinado a resolver assuntos pendentes. Mas o vilão deixa claro para Leila que sua intenção é bem mais sombria. Eu vou me vingar, custe o que custar. A declaração deixa a esposa apreensiva, sem saber até onde o marido será capaz de ir. Para complicar ainda mais o tabuleiro, Celina recebe flores de Esteban, criando um triângulo repleto de tensão. Já Marco Aurélio, desconfiado, questiona Mário Sérgio, insinuando que o rapaz pode estar mentindo para ele em assuntos cruciais da empresa. O clima de conspiração cresce, e cada detalhe parece prestes a explodir em novos escândalos. Marco Aurélio finalmente alcançará aquilo que sempre sonhou: sentar na cadeira mais alta da TCA e ostentar o título de presidente. Mas essa conquista não virá de forma limpa nem simples. Antes disso, uma sucessão de intrigas, traições e golpes de mestre colocará sua vida em risco e transformará os corredores da empresa em palco de guerra silenciosa. Antes da virada triunfal, Marco Aurélio e Odete vão protagonizar um embate eletrizante. A matriarca da família Reutemann perceberá que perdeu o controle sobre o genro e tentará minar suas chances de ascensão. Os dois se enfrentarão em reuniões tensas, cheias de olhares venenosos e palavras afiadas como navalha. Em uma dessas noites, Marco Aurélio marcará um encontro em um local isolado. Seu objetivo será armar uma cilada para incriminar Odete, mas a vilã, astuta como sempre, conseguirá escapar no último instante. Policiais serão chamados, sirenes cortarão a noite e a imprensa quase descobrirá o escândalo. Diante do risco de um furo jornalístico que poderia abalar a imagem da TCA, Odete, com seu sangue frio habitual, dará um depoimento calculado. Não houve tentativa de homicídio. Foi apenas um assalto mal planejado, nada a ver com assuntos da empresa. A versão dela encerrará a investigação oficial, mas deixará no ar uma sensação de mentira bem contada. Marco Aurélio, furioso, terá certeza de que ainda precisa encontrar uma nova brecha para derrubar a sogra. Depois do episódio, uma falsa trégua será ensaiada. Marco Aurélio convidará Odete para uma reunião no escritório principal, diante de conselheiros, onde trocarão cumprimentos frios e sorrisos mecânicos. Para os olhos externos, parecia haver reconciliação, mas nos bastidores cada gesto escondia veneno. Odete, dissimulada, decidirá planejar sua vingança silenciosa. Descobrirá que Marco Aurélio sofre de fortes enxaquecas e toma medicação controlada. Sem pestanejar,
trocará os comprimidos por cápsulas envenenadas. O plano parecia perfeito, mas o destino dará uma rasteira na vilã. Em uma manhã qualquer, será César quem, ao reclamar de dor de cabeça, pegará distraidamente o frasco na mesa. Tomará o remédio envenenado e desmaiará diante de todos. O pânico tomará conta da casa. Marco Aurélio chamará médicos às pressas. O modelo resistirá, sobreviverá, mas ficará abalado, revelando a tensão. Alguém queria me matar? Ou queria matar você, Marco? O episódio exporá ainda mais a guerra interna, mas ninguém terá coragem de acusar Odete diretamente. O clima ficará insustentável. Odete, pressionada por investidores e com a imagem fragilizada, decidirá se afastar temporariamente da TCA. Reservará um quarto luxuoso em um hotel de alto padrão, onde receberá visitas enigmáticas. Entre telefonemas suspeitos e encontros à meia-luz, a vilã planejará um contragolpe contra o genro. Mas o destino será cruel. Naquela mesma suíte, tiros ecoarão de madrugada. Funcionários do hotel correrão apavorados pelos corredores. Quando a polícia chegar, encontrará Odete caída, já sem vida, em meio a taças quebradas e uma pasta de documentos confidenciais. Seu corpo será removido em uma maca, sob flashes da imprensa e curiosidade dos hóspedes. O rabecão a levará direto para o IML, onde o médico legista confirmará: morte por disparo de arma de fogo a queima-roupa. Dias depois, a perícia trará um detalhe que embaralhará ainda mais a trama. O perito informará ao delegado: a arma do crime tem digitais de 2 pessoas. Além da senhora Celina Junqueira, a Helena Reutemann também segurou o revólver. A revelação cairá como bomba, espalhando suspeitas por toda a família. Celina, com sua frieza habitual, negará qualquer envolvimento. Já Helena, fragilizada pelo alcoolismo e pela dependência emocional, terá dificuldade em sustentar sua versão. Enquanto a investigação se arrasta, Marco Aurélio enxergará a oportunidade dourada. A morte da ex-sogra abrirá caminho para sua ascensão. Convocado pela polícia para prestar depoimento, Marco Aurélio surgirá impecável, de terno escuro e semblante sério. O delegado não perderá tempo e irá direto ao ponto. De qualquer forma, senhor Marco Aurélio, o senhor assumiu o lugar que era da Odete na TCA? Sem hesitar, o executivo cravará: sim. Sua resposta soará como confissão, mas também como coroação. Marco Aurélio já se sentirá presidente de fato. Conselheiros dividir-se-ão entre desconfiança e admiração. Investidores estrangeiros elogiarão sua postura firme. Leila, ao lado do marido, terá a sensação de estar ao lado do homem mais poderoso da TCA, mas também o mais perigoso. A presidência não virá sem ônus. Dentro da empresa, muitos comentarão nos corredores que Marco Aurélio está por trás da morte de Odete. Rumores circularão de que ele manipula conselheiros, compra silêncios e ameaça quem ousa atravessar seu caminho. Enquanto isso, César, ainda abalado pelo envenenamento, passará a observar cada movimento do... Suspeitará que tudo, desde a troca de comprimidos até a tragédia no hotel, possa ter sido obra dele. Na TCA, reuniões emergenciais definirão novas estratégias de expansão. Marco Aurélio fará discursos inflamados, falando em inovação, corte de gastos e novos contratos internacionais. Mas, por trás da mesa de madeira maciça, seus olhos revelarão algo mais sombrio: a sede de consolidar o império que agora lhe pertence. Com Odete fora do jogo, novos embates surgirão. Celina e Helena precisarão provar inocência. A polícia seguirá investigando. César, dividido entre o medo e a desconfiança, pode se tornar um inimigo interno. E Marco Aurélio, no auge do poder, terá que se equilibrar entre o brilho da vitória e as sombras de um crime mal resolvido. No mesmo quarto de hotel onde Odete foi assassinada, a polícia localizará uma pasta preta trancada por código. O delegado exigirá a abertura e dentro dela aparecerão documentos comprometedores: contratos fraudulentos, movimentações financeiras em paraísos fiscais e relatórios confidenciais
que ligavam grandes políticos à TCA. Marco Aurélio, ao ser informado, fingirá surpresa, mas por dentro vibrará. A pasta de Odete era a última arma que poderia destruí-lo. Agora, sob custódia da polícia, ele saberá como manipular a narrativa para se blindar. Se esse material vier a público, não é só a memória da Odete que vai para o chão. É a reputação do país inteiro, alertará um conselheiro. Marco, o calculista, dará de ombros. Então façam o que sempre fizemos. Escondam. Leila começará a perceber o abismo em que está se metendo. Como esposa do novo presidente, terá acesso a conversas que não gostaria de ouvir. Escutará quando Marco pressionar Ricardo a destruir provas, ameaçar jornalistas e corromper policiais. Em um momento íntimo, Leila tentará confrontá-lo. Marco, até onde você vai por esse poder? Ele sorrirá frio, acariciando o rosto da esposa. Até onde for preciso, e você vai comigo. Leila se calará, engolindo o medo, mas sua expressão mostrará que, pela primeira vez, começa a cogitar trair o marido. César, recuperado do envenenamento, passará a agir pelas sombras. Procurará Helena e lhe contará suas suspeitas. Esse tiro no hotel, essa troca de remédio, nada disso é coincidência. O Marco está por trás. Enquanto isso, o delegado responsável pelo caso começará a unir as peças. Descobrirá que Odete tinha reuniões secretas com empresários rivais e que Marco Aurélio seria o maior beneficiado com sua morte. Pressionado por superiores, terá que decidir se leva adiante o inquérito ou se enterra de vez a investigação. Em uma conversa tensa com Marco, o delegado dirá: "O senhor pode enganar muitos, mas não a mim." Marco, em pé, olhar fixo, responderá com ironia: "Delegado, no final, não é sobre enganar, é sobre quem escreve a história. E a história, a partir de agora, sou eu quem dita." No conselho da TCA, Marco iniciará uma série de mudanças drásticas. Cortará projetos sociais, demitirá antigos aliados de Odete e trará executivos estrangeiros para fortalecer sua imagem global. Mesmo morta, Odete continuará a assombrar os bastidores. Reportagens não autorizadas começarão a surgir, sugerindo que ela tinha inimigos internos, mas também deixando rastros de que Marco pode ter manipulado toda a situação. A sociedade civil clamará por respostas. Enquanto isso, Celina, com sua calma venenosa, passará a se movimentar. Diferente dos demais, não buscará justiça, mas sim uma forma de assumir parte do império. Marco, você pode ter a presidência, mas quem tem as chaves do cofre sou eu, dirá em tom gélido. Entre chantagens, traições veladas e investigações inacabadas, a ascensão de Marco Aurélio se revelará mais instável do que ele imaginava. Quanto mais alto o trono, maior a queda que se aproxima. Maria de Fátima jamais foi de jogar limpo, mas dessa vez sua ousadia ultrapassará todos os limites. Encurralada pelas próprias escolhas e com medo de perder de vez o vínculo com Raquel, ela decide transformar sua vida íntima em espetáculo público. A filha ingrata pega o celular, prepara um cenário improvisado no apartamento de Ana Clara e, com lágrimas ensaiadas e frases calculadas, grava um vídeo bombástico. No material, ela mistura verdades e distorções, fala sobre abandono, sobre a frieza da mãe e sobre como sempre se sentiu preterida em relação a Ivan. Ana Clara, esperta e sedenta por confusão, incentiva cada palavra, orientando os ângulos da câmera e até sugerindo trechos apelativos. O objetivo é claro: viralizar. O vídeo, publicado com uma legenda provocativa, "Quando a mãe esquece que também tem coração", explode nas redes sociais em questão de horas. Perfis de fofoca replicam, blogs comentam, usuários anônimos tomam partido e logo a hashtag Perdoa Raquel figura entre os assuntos mais comentados. A imagem de Raquel, até então sólida como empresária respeitada e mulher de fibra, começa a ser corroída por uma onda de julgamentos.
Ivan é um dos primeiros a ver a gravação e, indignado, mostra tudo Raquel. Você não pode ignorar isso. Ela está te jogando contra o país inteiro, alerta ele, visivelmente furioso. Raquel assiste em silêncio, o rosto tenso, as mãos trêmulas segurando o celular. A cada frase de Fátima, um misto de dor e humilhação cresce dentro dela. Decidida a não deixar a situação sair do controle, Raquel procura a filha pessoalmente. O reencontro, no entanto, não é nada acolhedor. Fátima, confiante pelo apoio virtual que acredita ter conquistado, encara a mãe com arrogância. Tá vendo? O Brasil inteiro tá do meu lado. Agora você vai ter que me perdoar, dispara, sem medir as palavras. Raquel, decepcionada, percebe que a filha não busca reconciliação sincera, mas apenas mais poder e visibilidade. Abalada, a empresária retorna para casa e, a contragosto, aceita o conselho de Bartolomeu e da equipe da Tomorrow, agência responsável por gerenciar sua imagem. Se ela usou as redes, você também precisa usar. Se cale e será engolida. Reaja e pelo menos terá sua versão registrada, argumenta o assessor. Raquel, mesmo relutante, concorda. Nos estúdios da Tomorrow, uma gravação profissional é preparada. Raquel surge diante das câmeras em um cenário sóbrio, vestindo roupas discretas, sem maquiagem excessiva, transmitindo credibilidade. A mensagem, ao contrário da de Fátima, é firme e direta. Ela admite as falhas da relação, mas deixa claro que não compactua com manipulações públicas. Amor não se pede diante de curtidas. Amor se constrói no silêncio e no respeito, declara. O vídeo, publicado em suas redes oficiais, ganha repercussão quase tão grande quanto o de Fátima. A opinião pública se divide. Alguns usuários defendem a jovem, chamando Raquel de dura demais. Outros elogiam a postura da empresária, afirmando que ela mostrou classe diante da exposição da filha. Nos bastidores, a situação se complica ainda mais. Odete Reutemann, sempre atenta a cada movimento de Raquel, usa o episódio como munição para desestabilizá-la no mercado. Se nem a própria filha a respeita, por que os investidores deveriam? Dispara a bilionária em uma reunião, plantando dúvidas sobre a confiabilidade da rival. Enquanto isso, Ana Clara aproveita a visibilidade do caso para se promover. Em entrevistas discretas, ela se apresenta como amiga íntima de Fátima e passa a dar declarações envenenadas, insinuando que Raquel sempre tratou a filha com indiferença. Eu vi com meus próprios olhos o sofrimento dela, dramatiza, ganhando espaço em colunas de fofoca. A pressão cresce. Raquel tenta manter a calma, mas começa a sentir os efeitos da crise em sua vida profissional. Contratos atrasam, fornecedores hesitam, clientes questionam. Ivan, fiel à namorada, se torna ainda mais protetor, mas também sente a tensão aumentar em casa. Ela não vai parar, Raquel. E a cada ataque, você fica mais vulnerável, adverte. Fátima, por sua vez, se delicia com a repercussão. A cada nova curtida, a cada comentário de apoio, acredita que está conquistando o território. Mas nem tudo é apoio. Vozes críticas surgem, chamando-a de oportunista, acusando-a de manipulação emocional e até lembrando antigas falcatruas da jovem. Os comentários dividem sua própria base de seguidores, transformando o caso em verdadeiro campo de batalha virtual. A tensão aumenta quando uma nova reviravolta acontece. Um trecho cortado do vídeo original de Fátima é vazado, mostrando Ana Clara instruindo a amiga sobre o que dizer. O público passa a questionar a autenticidade do desabafo, e a confiança em Fátima balança. Mesmo assim, a jovem não recua. Pelo contrário, prepara novos ataques, convencida de que só assim conquistará de vez o espaço que deseja, nem que para isso precise destruir a própria mãe. A divulgação do trecho em que Ana Clara aparece orientando Maria de Fátima causa um verdadeiro terremoto. Internautas começam a postar comparativos entre a versão publicada
e os bastidores vazados. A hashtag muda rapidamente de tom. Teatro de Fátima sobe nos trending topics, colocando em xeque toda a encenação. Ana Clara tenta minimizar, afirmando que apenas organizou as ideias da amiga, mas as imagens falam por si. A confiança do público oscila e muitos passam a enxergar a filha de Raquel como manipuladora. Ainda assim, parte da audiência insiste em defender a jovem, argumentando que, mesmo ensaiado, o desabafo teria fundamento. A guerra digital fica cada vez mais polarizada. Raquel observa tudo em silêncio, mas no fundo sente uma pontada de alívio. A máscara da filha começa a cair diante dos olhos de todos. Bartolomeu, ao lado dela, reforça: esse contra-ataque não precisa vir de você, Raquel. O próprio público já está começando a desmascará-la. Espere e verá. Enquanto isso, Ivan se irrita ainda mais. Ele procura Fátima para exigir que pare com o espetáculo, mas a vilã não se intimida. Você tem medo de quê? Que a Raquel perca o posto de santa? Pois eu vou mostrar para o mundo quem ela é de verdade. Dispara, com um sorriso venenoso. Ivan, tomado de raiva, sai batendo a porta. A repercussão chega até os corredores da Tomorrow. Funcionários cochicham nos bastidores e alguns clientes importantes ameaçam rescindir contratos com a Paladar. A equipe de comunicação se desdobra para conter a crise, mas o estrago já é grande. O nome da sua mãe virou meme. Fátima conseguiu o que queria, comenta um executivo em reunião. Odete Reutemann, por sua vez, aproveita o caos para intensificar seus ataques. Em um jantar reservado, ela ironiza: Raquel não precisa de inimigos. A própria filha faz o serviço com mais eficiência do que qualquer concorrente. A tensão chega ao ápice quando Raquel é surpreendida em público por jornalistas que a questionam sobre o abandono da filha. Cercada por câmeras, ela respira fundo e responde: sei que cometi erros, mas não admito que transformem minha vida em espetáculo. O que minha filha procura, infelizmente, não é perdão, é palco. A declaração viraliza, reacendendo o debate e dividindo ainda mais opiniões. A virada inesperada acontece quando surge uma nova bomba. Um jornalista decide entregar prints de conversas em que ela planeja usar a própria mãe como escada para alcançar fama e dinheiro. O material cai nas mãos de Mário Sérgio, sempre à espreita de escândalos, e em pouco tempo se espalha pela internet. Diante da exposição, Fátima tenta negar, mas os prints são claros demais. A jovem se vê encurralada pela mesma ferramenta que usou para atacar a mãe, as redes sociais. Ana Clara, percebendo o barco afundar, começa a se afastar discretamente, temendo queimar sua própria imagem. Raquel acompanha cada novo desdobramento com cautela, sem ceder ao impulso de comemorar. Para ela, nada é motivo de triunfo, pois o preço é alto demais, a destruição pública da própria filha. Ivan, por outro lado, enxerga nisso uma oportunidade de mostrar a todos quem realmente é Fátima. Agora eles vão ver do que ela é capaz. Nos corredores da Tomorrow, a equipe de comunicação vê uma chance de reverter a crise. A verdade está vindo à tona, e isso pode reconstruir a imagem de Raquel como mulher íntegra, que enfrentou até a própria filha em nome da verdade, defende Bartolomeu em reunião. E assim, a guerra de narrativas entre mãe e filha continua, cada vez mais perigosa, cada vez mais pública, com todos os envolvidos sendo arrastados para o olho do furacão. A vida de Freitas vai virar de ponta cabeça. Acostumado a ser apenas o capacho de Marco Aurélio, o funcionário verá sua trajetória dar uma guinada inesperada ao se apaixonar por Eugênio, o mordomo dos Reutemann. Um sentimento que, à primeira vista, parecia impossível florescer dentro de um ambiente tão tóxico de intrigas, poder e manipulação, acabará se tornando a fagulha que colocará o império de Marco Aurélio em ruínas. Freitas, sufocado pela submissão e humilhações constantes, enxergará em Eugênio não apenas um amor proibido,
mas também a chance de se reinventar. Será em meio a olhares trocados nos corredores da mansão e conversas sussurradas na cozinha que ele encontrará forças para pensar alto, trair Marco Aurélio e fugir ao lado do amado. O plano começa a tomar forma quando Marco Aurélio intensifica sua pressão sobre Freitas, exigindo relatórios falsos, transferências ilegais e até favores pessoais que beiram o absurdo. Cansado de ser tratado como um nada, Freitas abre o coração a Eugênio e expõe a ferida. Eu não aguento mais, Eugênio. Esse homem me consome, me usa, me trata como lixo. Eu só queria desaparecer daqui, com você. Eugênio, surpreso com a declaração, hesitará. Ele também vive preso a um sistema de servidão, sempre na sombra dos Reutemann, obedecendo ordens sem jamais ser visto como alguém de verdade. A ideia de escapar, de largar tudo, começa a soar como um sonho possível. É aí que Freitas lança a proposta ousada: pegar todo o dinheiro desviado por Marco Aurélio e investir numa pousada no Nordeste, recomeçando do zero. Antes, porém, Freitas ainda tentará recorrer a Odete Reutemann. Armado de coragem, ele a procurará para oferecer uma delação premiada em troca de proteção. Contará detalhes de cada esquema montado por Marco Aurélio, revelará como o executivo desviou valores milionários da TCA e apontará nomes de laranjas e empresas de fachada. Mas Odete, fria e pragmática, sequer piscará diante das revelações. Você não passa de um serviçal tentando salvar a própria pele, dirá a megera, sem dar importância ao que ouve. Para piorar, Odete ainda humilhará Freitas ao anunciar que pretende promover Consuelo para o cargo que ele almejava há anos. O golpe será devastador. Traído por Marco Aurélio, ignorado por Odete e ridicularizado pela própria posição, Freitas passará a alimentar um ódio surdo que, junto com a paixão por Eugênio, o empurrará de vez para a traição. É nesse momento que entra em cena Mário Sérgio, sempre atento às brechas que a ganância dos outros deixa pelo caminho. O assessor perceberá o estado emocional de Freitas e, com sua lábia venenosa, começará a plantar sementes de revolta. Você tem nas mãos a chave da ruína de Marco Aurélio. Ele pensa que é esperto, mas é você quem movimenta tudo. Se quiser, pode acabar com ele. Seduzido pela perspectiva de virar o jogo, Freitas se deixará cooptar pelo plano de vingança de Mário Sérgio. O assessor, astuto, será o primeiro a sugerir que Freitas se aproveite das transferências secretas e crie um desvio paralelo, acumulando fortuna suficiente para abandonar a vida miserável de empregado e recomeçar com dignidade ao lado de Eugênio. Em cenas de forte carga dramática, Freitas se abrirá com Eugênio. Em lágrimas, dirá que já não suporta viver como escravo da ambição alheia. Falará de seu sonho de abrir uma pousada à beira-mar, longe dos corredores sombrios dos Reutemann. Eu só quero acordar todo dia, olhar para o mar e ver você ao meu lado. Será que é pedir muito, Eugênio? O mordomo, emocionado, será tomado por um misto de medo e esperança. Ele sabe que desafiar os Reutemann é como assinar a própria sentença, mas também entende que o amor é a única chance real de libertação que já lhe apareceu. Enquanto Marco Aurélio comemora suas vitórias momentâneas, sem perceber o ninho de cobras ao seu redor, a sua própria ruína estará sendo tramada no silêncio da noite. Freitas, o fiel escudeiro de anos, passará a desviar pequenas quantias de forma quase imperceptível, abrindo contas secretas e preparando terreno para o grande golpe final. Veremos a relação entre Freitas e Eugênio ganhar força, ao mesmo tempo em que Marco Aurélio começará a sentir os primeiros sinais de que algo está fora de controle. O romance gay, nascido em meio ao ódio e à submissão, se tornará a arma mais poderosa contra o executivo. A derrocada de Marco Aurélio não virá de um inimigo declarado, mas sim daquilo que ele mais subestima, seu próprio capacho. O executivo começará a notar discrepâncias em relatórios financeiros, pequenas diferenças em extratos bancários, transferências que não batem.
De início, Marco Aurélio culpará o acaso, acreditando que erros de contabilidade são normais. Mas a desconfiança crescerá à medida que alguns negócios não renderem como o esperado. A paranoia tomará conta do empresário, que passará a pressionar Freitas com olhares duros e cobranças agressivas. "Você tem ideia do que está fazendo? Uma falha pode custar minha carreira", gritará Marco Aurélio. "Eu sei, doutor, mas está tudo sob controle", mentirá Freitas, enquanto por dentro comemora cada centavo desviado. Enquanto isso, Freitas e Eugênio consolidam seu pacto. Numa cena carregada de emoção, os dois se encontram, iluminados apenas por uma lâmpada fraca. "A gente não tem mais volta, Eugênio. Ou a gente vai junto ou morre aqui dentro", dirá Freitas, segurando as mãos do amado. "Eu vou com você, até o fim", responderá Eugênio, finalmente cedendo ao sentimento que reprimia. O beijo apaixonado entre eles marcará não apenas a consumação do romance, mas o início de uma fuga que promete incendiar os últimos capítulos da novela. Enquanto os dois planejam cada detalhe da escapada, Mário Sérgio observa à distância, satisfeito por ter colocado gasolina na fogueira. Ele sabe que no fim, tanto Marco Aurélio quanto Odete poderão cair juntos se o plano funcionar. E quanto mais sangrar a família Reutemann, mais espaço ele terá para subir no poder. "Deixa esses dois pensarem que estão no comando. No fundo, o dinheiro vai me servir também", murmurará o assessor, revelando que até mesmo o romance de Freitas e Eugênio será manipulado como peça de seu tabuleiro. Freitas não se contentará em desviar migalhas. Ele usará documentos confidenciais de Marco Aurélio, falsificará assinaturas e abrirá empresas de fachada. Parte do dinheiro será lavado em investimentos imobiliários no Nordeste, onde já terá reservado discretamente uma casa de frente para o mar, a futura pousada dos sonhos. Cada noite, o plano se desenhará em segredo. Eugênio, nervoso, guardará malas com roupas discretas e documentos falsos. Ele, que sempre viveu de uniforme, começará a experimentar a ideia de uma vida onde possa ser simplesmente ele mesmo. Do outro lado, Marco Aurélio ficará cada vez mais encurralado. Seus negócios irão afundar, contratos evaporar, e até aliados políticos começarão a se afastar. A pressão aumentará quando jornalistas descobrirem que parte da fortuna da TCA foi parar em contas misteriosas no exterior. Odete, furiosa, não hesitará em humilhar o ex-genro. "Eu devia ter apostado em outro nome. Você é um incompetente." As palavras da megera o atingirão como facas, e Marco Aurélio, acuado, passará a gritar ainda mais com Freitas, sem imaginar que é justamente ele quem puxa os fios da sua queda. Freitas dará o passo final. Ele organizará a transferência de milhões em uma única noite, usando senhas que o próprio Marco Aurélio confiou a ele ao longo dos anos. A cena será carregada de suspense. Freitas digitando números em computadores, Eugênio vigiando pela janela, ambos com o coração acelerado. "É agora ou nunca", sussurrará Freitas, clicando o botão que selará a ruína do patrão. Quando Marco Aurélio acordar no dia seguinte, encontrará apenas silêncio. A conta bancária esvaziada, os documentos sumidos e, para completar, Freitas e Eugênio desaparecidos sem deixar rastros. A mídia noticiará o desaparecimento dos dois com a mesma força que exporá a falência de Marco Aurélio. Jornais e programas de TV sensacionalistas estamparão manchetes. Executivo da TCA traído por funcionário e amante. A revelação de que o romance gay esteve por trás do golpe soará como uma bomba no conservadorismo hipócrita que Marco Aurélio sempre defendeu. O executivo, que tanto se gabava de sua imagem pública, será ridicularizado em rodas sociais e abandonado pelos aliados. E enquanto Marco Aurélio mergulha na miséria, Freitas e Eugênio terão finalmente a chance de viver o sonho no Nordeste. Mas nada virá sem riscos. Os Reutemann ainda existirão. Mário Sérgio terá planos próprios. E a novela promete usar esse romance proibido como gatilho para mexer em todos os tabuleiros da trama.
O público verá se o amor será suficiente para sustentar a ousadia dos dois, ou se a vingança dos Reutemann alcançará até as areias mais distantes do litoral nordestino. Eunice sempre foi vista como aquela mulher simples, dedicada à costura, mas que vivia à sombra das grandes figuras da trama. Enquanto Odete Reutemann movia impérios, Marco Aurélio tramava nas salas de reuniões, Raquel lutava contra a vida e Fátima se perdia em suas próprias ambições, a costureira seguia no seu canto. Uma mulher de gestos contidos, coração pulsante e sonhos engavetados, que nunca acreditou de verdade que pudesse ocupar um espaço além da pequena oficina que montara com esforço. Mas os próximos capítulos vão mostrar que até os personagens aparentemente secundários têm destino grandioso quando o talento é genuíno. Eunice receberá um convite internacional que promete mudar tudo em sua vida, e também mexer com a dinâmica de sua família e com os rumos da novela. Tudo começa quando o vestido de noiva de Leila se torna não apenas um traje, mas um acontecimento. A peça, assinada por Eunice, será destaque em uma revista de moda internacional que cobre o casamento luxuoso da Dondoca com Marco Aurélio, realizado sobre um barco no Mar do Rio. Entre flashes, entrevistas e comentários maldosos de convidados, o que mais chamará a atenção será o caimento impecável da seda, os bordados minuciosos e a originalidade do corte. De repente, a mulher que até então passava despercebida se tornará assunto nas rodas da alta sociedade carioca e até mesmo nas páginas estrangeiras. A repercussão será tanta que uma estilista renomada da Itália, radicada em Milão, enviará um representante ao Brasil exclusivamente para conhecer Eunice. A proposta virá carregada de pompa, um contrato de 2 anos em uma das casas de moda mais influentes da Europa. Um convite que não apenas reconhece seu talento, mas também a coloca diante da chance de transformar sua vida, saindo do anonimato para os holofotes internacionais. Eunice, no entanto, ficará em choque. Em uma cena carregada de emoção, ela se abrirá com Bartolomeu, o homem que sempre a enxergou quando ninguém mais parecia olhar. Entre lágrimas e sorrisos contidos, ela confessará sua insegurança. Fizeram uma proposta de trabalho para mim, em Milão. Você tem noção do que é isso? Logo eu, Bartô, eu que passei a vida costurando escondida, sem nunca acreditar que poderia ser reconhecida. Bartolomeu, com aquele jeito doce e firme, será seu maior incentivador. Ele a lembrará de todas as vezes que acreditou no dom dela, das noites em que a viu virar madrugada costurando sem reclamar, e das vezes em que abriu mão de si mesma para sustentar a família. Você sempre foi grande, Eunice. Só estava no lugar errado, cercada das pessoas erradas. Agora o mundo vai descobrir o que eu sempre soube. Você nasceu para brilhar. Enquanto isso, a notícia causará impacto em casa. Bruno, emocionado, perguntará se poderá acompanhá-la nessa jornada. O jovem se mostrará entusiasmado, enxergando na mudança uma chance de também se reinventar longe dos problemas que sempre rondaram a família. Fernanda, por sua vez, reagirá de forma ambígua. Por um lado, orgulhosa de ver a mãe reconhecida. Por outro, insegura com a possibilidade de ficar para trás ou de perder o apoio emocional que sempre teve em Eunice. A cena entre mãe e filha trará à tona uma ferida antiga, a época em que Odete Reutemann tentou comprar o afastamento de Fernanda de Tiago. Foi Eunice quem, com rara coragem, enfrentou a megera, mostrando que, quando se tratava dos filhos, sua força era inabalável. Esse passado retornará como lembrança, reforçando para a filha que, mesmo à distância, ela sempre lutará por sua felicidade. Mas a decisão não será fácil. Eunice começará a refletir sobre tudo o que deixará para trás. O medo de enfrentar uma língua diferente, de se adaptar a uma nova cultura e até mesmo de não estar à altura das expectativas, corroerão sua confiança. Será nesse ponto que Bartolomeu terá papel crucial, insistindo que essa é uma oportunidade única
e que jamais voltará. Você pode até sentir medo agora, Eunice, mas um dia vai olhar para trás e se arrepender de não ter tentado. Você tem que ir. É o seu destino. Enquanto Eunice pondera, outros personagens começarão a se movimentar nos bastidores. Odete, sempre atenta a qualquer mudança que possa interferir em suas tramas, verá no crescimento de Eunice uma ameaça silenciosa. A empresária não suportará a ideia de que uma mulher humilde e sem títulos acadêmicos receba reconhecimento internacional, algo que muitas vezes ela negou até a seus próprios aliados. Em conversas recheadas de veneno, Odete deixará claro que pretende sabotar a ida da costureira, espalhando boatos sobre sua falta de preparo e questionando sua capacidade. Marco Aurélio, por outro lado, não dará a mínima para o sucesso de Eunice, mas se preocupará com a possibilidade de sua esposa, Leila, ser ofuscada pelo comentário geral de que o vestido da noiva foi mais marcante que a própria cerimônia. Isso abrirá margem para novas discussões entre o casal, fortalecendo ainda mais os atritos que já surgem nos primeiros meses de casamento. Aos poucos, Eunice deixará de ser apenas um detalhe na trama para se tornar peça fundamental. Sua decisão de aceitar ou não o convite em Milão será acompanhada com expectativa por todos os núcleos da novela, criando novas tensões e alianças improváveis. Até mesmo personagens que nunca tiveram contato direto com ela passarão a comentá-la, seja por admiração ou por inveja. E no meio dessa reviravolta, uma dúvida ficará no ar. Até que ponto Eunice está preparada para sair da sombra e assumir o lugar que sempre foi dela por direito? O público verá que a trajetória da costureira está prestes a ganhar cores, dramas e conflitos que ninguém imaginava. O destino de Eunice não será apenas sobre moda, mas sobre coragem, reconhecimento e a chance de se libertar de uma vida inteira de invisibilidade. O dilema de Eunice ganhará novos contornos. Depois do impacto inicial com o convite para trabalhar em Milão, a costureira começará a sentir o peso da responsabilidade. Cada palavra de incentivo de Bartolomeu ecoará em sua mente, mas o coração baterá apertado diante da incerteza do futuro. As noites, antes preenchidas pelo barulho constante da máquina de costura, se transformarão em longas madrugadas de silêncio e reflexão. Eunice se verá parada diante de suas próprias criações, como se cada peça costurada guardasse memórias de luta, dor e superação. A ideia de abandonar esse chão conhecido, essa oficina que foi seu refúgio, provocará nela lágrimas discretas. Fernanda, em conversas carregadas de emoção, pedirá que a mãe não se deixe vencer pelo medo. A jovem lembrará que, quando todos duvidaram dela, foi Eunice quem acreditou e deu forças para seguir. Agora, segundo Fernanda, é hora de a mãe aprender a acreditar em si mesma. Esse diálogo marcará uma virada na relação das duas, consolidando um elo de cumplicidade que parecia perdido em meio a tantos conflitos. Bruno, por sua vez, dará um passo além. O jovem começará a pesquisar sobre a vida em Milão, sobre cursos, oportunidades e até mesmo o idioma. Essa atitude emocionará Eunice. Enquanto isso, as intrigas nos bastidores da TCA se intensificarão. Odete Reutemann, incomodada com a repercussão internacional do vestido de Leila, tentará minar a confiança de Eunice por meio de comentários venenosos espalhados em rodas sociais. A megera chegará a insinuar que a costureira não tem preparo para lidar com o rigor da moda europeia. Contudo, suas palavras encontrarão resistência. Algumas mulheres da alta sociedade passarão a procurar Eunice para encomendas exclusivas, ampliando ainda mais sua notoriedade. Aos poucos, a vida da costureira simples se transformará em um verdadeiro campo de batalha. De um lado, a chance de mudar de vida. Do outro, o medo de perder o chão que a sustentou até ali. Entre lágrimas, sorrisos e decisões arriscadas, Eunice mostrará que, mesmo os personagens mais discretos,
guardam dentro de si o poder de surpreender. E no momento certo, ela se levantará diante da família, do olhar emocionado de Bartolomeu e da inveja silenciosa de Odete e fará sua escolha. Uma escolha que não apenas definirá seu futuro, mas também mexerá com o destino de todos ao seu redor. Consuelo ganha cargo de confiança e se torna assessora da presidência. Odete Reutemann mostrará mais uma vez que sua mente afiada e sua capacidade de antecipar movimentos dentro da TCA continuam imbatíveis. Em pé de guerra com Marco Aurélio, seu maior desafeto dentro do conselho, a empresária decide agir estrategicamente e transformar uma funcionária discreta em peça-chave de sua ofensiva, Consuelo. A decisão não vem por acaso. Odete observa os movimentos do rival e sabe que Marco Aurélio vem conquistando apoios silenciosos entre diretores e investidores. O executivo, que já foi seu braço direito, agora é visto como uma ameaça real à sua hegemonia. É nesse cenário que a mãe de Heleninha percebe que precisa de alguém que possa se infiltrar em espaços que ela, pela posição que ocupa, não consegue acessar. Consuelo, até então uma secretária executiva dedicada, mas sempre subestimada pelos demais, será a escolhida. A mulher de Jarbas, cansada de ser tratada como invisível dentro da empresa, verá sua vida virar de cabeça para baixo ao ser promovida para o cargo de assessora direta da presidência. A nomeação surpreenderá a todos. Até aquele momento, apenas Marco Aurélio contava com um assessor exclusivo, o sempre Servil Freitas, cuja lealdade ao vice-presidente era motivo de piadas nos corredores da TCA. A chegada de Consuelo ao mesmo posto será interpretada como uma declaração de guerra aberta. Se Marco tem um homem de confiança, Odete também terá uma mulher capaz de observar cada detalhe e reportar diretamente a ela. Consuelo, apesar de discreta, sempre demonstrou atenção redobrada em cada reunião, cada contrato, cada movimentação dentro da empresa. Poucos notaram, mas ela sabia de informações que poderiam derrubar executivos inteiros. O que lhe faltava era oportunidade. E agora, pelas mãos de Odete, essa chance finalmente chega. Mas a escolha não está isenta de riscos. Consuelo carrega em seu histórico duas manchas que podem custar caro no futuro. A primeira delas foi quando Odete a colocou para investigar a Paladar, empresa de Raquel. A executiva esperava que sua secretária revelasse cada detalhe, mas Consuelo omitiu justamente a informação mais valiosa, que Celina, irmã de Odete, era sócia fantasma do restaurante. Esse episódio deixou a patroa desconfiada. Odete, mesmo promovendo Consuelo, nunca esqueceu a sensação de ter sido enganada por alguém que julgava submissa. O que a faz manter Consuelo por perto é justamente o cálculo frio. É melhor ter uma funcionária como essa sob vigilância do que deixá-la solta, correndo o risco de ser cooptada pelo inimigo. A segunda sombra vem da vida pessoal. Consuelo nunca engoliu o relacionamento do filho, André, com Aldeide. Mais do que ciúme materno, ela enxerga na relação uma afronta ao passado. Aldeide foi sua amiga íntima, quase uma irmã. Para Consuelo, isso é uma traição impossível de perdoar. Enquanto Odete observa tudo com olhos de águia, Marco Aurélio também não fica parado. O vice-presidente percebe imediatamente a jogada e não esconde o desprezo. Odete está tão desesperada que agora precisa de secretária para segurar a cadeira, debocha ele em uma reunião restrita com Freitas. Freitas, por sua vez, sente-se provocado. Acostumado a ser o único assessor com voz ativa nos bastidores, ele enxerga em Consuelo uma rival direta. A disputa entre os dois não demorará a aparecer, alimentada por cutucadas discretas, relatórios contraditórios e até espionagem velada dentro da própria empresa. Esse clima de guerra fria transformará os corredores da TCA em um campo minado. Cada funcionário passará a escolher lados, e fofocas surgirão a cada intervalo de café. Alguns verão em Consuelo a chance de equilíbrio, outros acreditarão que ela não passa de marionete de Odete,
Fora dos escritórios, Consuelo terá de lidar com o drama crescente de sua vida familiar. Jarbas, seu marido, não esconderá a preocupação. Esse cargo vai te colocar na linha de fogo, mulher. Você não conhece a fera que é a Odete. Quem trabalha muito perto dela acaba se queimando. Mas Consuelo, determinada a provar que é mais do que apenas uma sombra, rebaterá com firmeza. Se eu não aceitar, outra vai aceitar. E pelo menos agora eu tenho poder de verdade. Enquanto isso, André viverá o dilema de se dividir entre o amor por Aldeide e a pressão da mãe. Daniela, sua irmã, ficará no meio do fogo cruzado, tentando evitar que a família se desintegre ainda mais. O que ninguém imagina é que Odete, astuta, pode usar justamente essa fragilidade para manipular Consuelo, lembrando-a constantemente de que um deslize em casa pode comprometer sua posição no trabalho. A ascensão de Consuelo não será apenas uma promoção burocrática. Será uma jogada de xadrez cuidadosamente calculada por Odete, que enxerga na secretária uma peça versátil, ao mesmo tempo escudo e espada. Escudo porque protege a empresária de ataques internos, espada porque pode cortar informações cruciais e repassá-las diretamente à chefe. Veremos Consuelo circulando por reuniões sigilosas, tomando notas que ninguém imagina, arquivando documentos com olhos atentos e percebendo olhares, gestos e cochichos que poderiam passar despercebidos para qualquer outro funcionário. Sua posição discreta a transforma em arma letal. Enquanto os tubarões brigam no conselho, é ela quem nada silenciosamente entre eles, coletando tudo que pode ser usado no momento certo. A notícia da promoção se espalhará como fogo em palha seca. Nos corredores da TCA, comentários atravessarão paredes. Você viu? A Consuelo agora é assessora da presidência, cochicha uma funcionária do setor de marketing. Isso só pode ser provocação da Odete contra o Marco Aurélio, responde outro com um sorriso irônico. Enquanto os boatos se multiplicam, Consuelo passará a sentir o peso da responsabilidade. Reuniões que antes lhe eram vedadas, agora se abrirão como grandes portas, e ela ocupará a cadeira ao lado da presidência. Com uma caneta na mão e um bloco de anotações, terá a sensação de estar segurando dinamite pura. Qualquer palavra dita, qualquer decisão tomada, pode ser usada a favor ou contra. Odete, implacável, se dirigirá a Consuelo em um de seus primeiros encontros particulares. Minha cara, você não foi escolhida por acaso. Quero você atenta, firme e, acima de tudo, leal a mim. Se um dia tiver dúvidas sobre o que deve fazer, lembre-se sempre. O meu interesse é o interesse da TCA. Consuelo engolirá em seco, ciente de que a frase tinha duplo sentido. Estar ao lado de Odete significa receber proteção e prestígio, mas também carregar nas costas a sombra de sua fúria, sempre pronta a despencar sobre quem a decepciona. Ao saber da nomeação, Marco Aurélio chamará Freitas em sua sala luxuosa, batendo a mão sobre a mesa. Você percebe, não é? Odete quer transformar a secretária dela em espiã. Isso não vai ficar assim. Freitas, desconfortável, assentirá. Mas, em silêncio, sentirá o medo de ser substituído, de perder espaço, de se tornar descartável. A rixa velada entre os dois assessores, Freitas e Consuelo, ganhará contornos de guerra suja, feita de relatórios adulterados, informações omitidas e pequenos golpes de bastidores. Em casa, o ambiente será ainda mais tenso. Jarbas a advertirá. Você está brincando com fogo. Primeiro esse problema com o André e a Aldeide. Agora se meter nessa disputa de titãs? Isso não vai acabar bem. Mas Consuelo, obstinada, devolverá com firmeza. Eu não vou passar a vida inteira sendo apenas a secretária invisível. É a minha chance de mostrar que eu também sei jogar esse jogo. Daniela, a filha, será a única a oferecer apoio verdadeiro. Mãe, se é isso que você quer, vá em frente.
Mas não se perca no meio desse poder todo. O que Consuelo não imagina é que sua posição logo despertará interesse de outros jogadores. Diretores da TCA, antes indiferentes à sua presença, começarão a sondá-la, oferecendo jantares, presentes e informações valiosas em troca de pequenos favores. A cada oferta, Consuelo terá de decidir se mantém sua lealdade a Odete ou se começa a costurar seu próprio caminho. Veremos Consuelo diante de um dilema impossível. De um lado, a confiança de Odete e a chance de reinar como braço direito da mulher mais poderosa da TCA. Do outro, a destruição de sua vida pessoal. Enquanto isso, Marco Aurélio, astuto como sempre, planejará sua retaliação. O executivo dará ordens a Freitas para investigar o passado de Consuelo, certo de que encontrará alguma falha capaz de desestabilizar sua rival e minar a confiança de Odete. E no meio desse tabuleiro mortal, Consuelo descobrirá que ser promovida não é sinônimo de ascensão, mas de entrar em uma arena onde cada movimento pode significar sobrevivência ou ruína.